Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós chegamos aqui agora à última parte do livro O Inferno, do Monsenhor de Seguir. Conclusões práticas. Sair imediatamente e a todo custo do estado de pecado mortal. Que conclusões práticas vamos tirar disso tudo, meu bom e caro leitor? Deus só revela as grandes verdades para inspirar-nos o temor, que é, junto com a fé, a base da salvação. Temor da justiça e dos juízos de Deus, temor do pecado que leva ao inferno, temor da condenação e da maldição espantosas, do desespero sem fim, do fogo sobrenatural que penetra corpos e almas, das trevas sombrias, da horrível companhia de Satã e dos demônios, e finalmente, temor da eternidade imutável das penas, justíssimo castigo do réprobo. Certo, é bom, e como, ter uma confiança sem medidas na misericórdia. Mas, à luz da verdadeira fé, a esperança não deve estar separada do temor. A esperança deve dominar o temor. Contudo, há a condição de que o temor subsista como fundamento de uma casa, que dá ao edifício a força e a solidez. Assim, o temor da justiça de Deus, o temor do pecado e do inferno deve afastar do edifício espiritual da salvação toda vã presunção. Disse o próprio Deus: jamais rejeitarei quem venha até mim. Igualmente disse: operai vossa salvação com temor e tremor. O temor santo é necessário para se ter o direito a uma esperança santa. Em presença dos abismos ardentes e eternos do inferno, examinai-vos, meu caro leitor, mas examinai de bom grado e com seriedade. Como estais? Estais em estado de graça? Não tendes na consciência algum pecado grave que poderias comprometer vossa eternidade, caso venhais a morrer de improviso? Neste caso, acreditai-me, não hesiteis em vos arrepender de todo o coração e depois em ir vos confessar hoje ou na primeira ocasião que aparecer. É preciso dizer, diante do inferno, os outros interesses devem ficar para trás e, antes de tudo, entendam isso, bem isso, antes de tudo, há de se assegurar a salvação. Abre aspas, de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se perde sua alma? Avisa-nos o soberano juiz que poderá ele dar em troca da alma. Fecha aspas. Não deixareis para amanhã o que podeis fazer hoje.
Estás seguro sobre haver um amanhã? Outrora conheci, numa vilazinha da Normandia, um homem infeliz que desde o casamento, isto é, havia 30 anos, deixou-se tanto arrastar pelos afazeres, pelo pequeno estabelecimento e também, é preciso dizê-lo, pelo serão na tasca e pelas canecas de cidra, que terminou esquecendo-se do serviço de Deus. Não era um sujeito mau, bem longe disso. 2 ou 3 princípios de ataque amedrontaram-no, mas não bastaram para reconduzi-lo aos deveres. Aproximavam-se as festas da Páscoa. Certa noite, o cura o encontrou e lhe falou com firmeza, com franqueza. Abre aspas, Senhor cura, respondeu o outro, agradeço-lhe a atenção. Vou pensar nisso. Prometo, palavra de homem. Se não lhe incomodar, falarei com o senhor daqui a alguns dias. Fecha aspas. E no dia seguinte encontraram o corpo do infeliz homem num córrego vizinho. Quando atravessava o val a cavalo, teve uma apoplexia e caiu na água. Há 2 anos, no bairro Latino, havia um estudante de 23 anos, que desde a chegada em Paris, isto é, fazia 4 anos, entregava-se à libertinagem, com o natural arroubo da mocidade. Certo dia, ele recebeu a visita de um de seus camaradas, que o emulava em pureza e bondade. Era um conterrâneo que lhe perguntava notícias sobre a terra natal. Após alguns minutos de conversa, o amigo foi embora. Mas ao perceber que esquecera um livro na casa do camarada, refez o caminho e bateu à porta. A seguir tocou a sineta, mas ninguém respondeu. Não obstante, a chave estava na fechadura. Após tocar a sineta e bater a porta novamente, entrou. O desgraçado estava estirado na terra, mortinho. Não fazia 15 minutos que o camarada o deixara. Um aneurisma parecia lhe rasgara o coração. Encontraram a escrivaninha repleta de cartas abomináveis, e os poucos livros que compunham a magra biblioteca eram dos mais obscenos. Poder-se-iam multiplicar os exemplos dessa espécie, sem contar os milhares de acidentes que diariamente levam um vivo para o reino dos mortos. Por exemplo, os acidentes nas estradas de ferro e no asfalto, as quedas de cavalo, os acidentes de caça ou de navegação, os naufrágios, etc. Os acidentes mostram com mais eloquência que os argumentos que se deve estar preparado para comparecer diante de Deus. E não se deve apostar a eternidade num talvez. E que um homem em estado de pecado mortal, que não pensa em se reconciliar de imediato com Deus, através do arrependimento e da confissão, é um louco que dança à beira do abismo, um celerado. Não entendo, lamentava Santo Tomás, como um homem em estado de pecado mortal é capaz de rir e regozijar. Ele se dispõe a experimentar com o coração alegre e às expensas da alma as profundezas dessa palavra assustadora do apóstolo São Paulo, que é terrível é cair entre as mãos do Deus vivo. Então essa é a primeira parte das conclusões práticas, né? E aqui eu chamo a atenção para o segundo parágrafo desse texto que eu acabei de ler,
que é a medida em que nós devemos confiar na misericórdia de Deus. Esse tema é muito atual, né, por causa da situação da nossa igreja, né, que é a valorização da misericórdia e o esquecimento, né, da justiça de Deus, né? Então, hoje nós temos uma espécie de igreja da misericórdia, né? Temos domingo da misericórdia, temos terço da misericórdia, temos uma santa da misericórdia. Então, a misericórdia é um tema absolutamente frequente, né? Nos sermões dos padres, nas festas. E o argumento é: um Deus tão misericordioso assim não mandaria ninguém para o inferno, né? Então, no segundo parágrafo desse texto aqui, o Monsenhor de Seguir dá a medida em que nós devemos considerar a misericórdia de Deus, né? Para não cair nessa esparrela, né? Ele diz: certo, é bom, e como? Ter uma confiança sem medidas na misericórdia. Mas, à luz da verdadeira fé, a esperança não deve estar separada do temor. Eis aí o conselho do Monsenhor de Seguir, né? Ou seja, nós nunca podemos, né, deixar que os argumentos a respeito da misericórdia de Deus, né, nos separe do temor, né? Ele, inclusive, coloca que o temor é o fundamento, é como um fundamento de uma casa, né? De um edifício, né? A fundação, né, de um edifício. Então, é bom a gente não deixar de considerar essas palavras, né? Evitar com cuidado as ocasiões perigosas e as ilusões. Ilusões. Vamos ver o que ele fala. O homem deve limitar-se a sair do estado de pecado mortal quando acontece a infelicidade de cair nele. Ele precisa encher-se de zelo pela salvação eterna e tomar precauções mais ajuizadas. Ele não deve apenas contentar-se de sair o mais rápido possível do caminho do inferno. Antes, convém não entrar nele. Deve, a todo custo, evitar as ocasiões de queda, sobretudo as que uma triste experiência já demonstrou serem perigosas. Um cristão, um homem que tem bom senso, sacrifica tudo, enfrenta tudo, suporta tudo para escapar do fogo do inferno. Deus mesmo o disse, abre aspas, e se tua mão, se teu pé, se teu olho, se o que tens de mais precioso no mundo é ocasião de pecado, arranca-o, corta-o, sem hesitação. É melhor entrar, sob qualquer condição, no reino de Deus e na vida eterna, que ser jogado no abismo de fogo, no fogo eterno, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue nunca. Fecha aspas. Nosso Senhor está usando palavras duríssimas aqui, né?
cortar na própria carne, né? Olho, pé, mão, né? Não nos iludamos. As ilusões são um movimento incessante pelo qual o inimigo de nossa alma busca surpreender-nos quando um ataque frontal não oferece garantias suficientes. Como essas ilusões são pérfidas, sutis, múltiplas, frequentes. Elas estão presentes em tudo, mais particularmente no egoísmo, com seus cálculos frios e refinamentos, nas várias formas de rebelião do espírito contra a fé, contra a inteira submissão à autoridade da Santa Sé e da Igreja, nas pretensas necessidades de saúde ou do hábito que fazem escorregar insensivelmente na lama da impureza, nos usos e conveniências do mundo onde se vive e que vos arrastam com facilidade em meio ao turbilhão do prazer, da vaidade, do esquecimento de Deus e da negligência da vida cristã. Enfim, na cegueira da cupidez, que impele tanta gente a roubar, sob o pretexto das necessidades comerciais, do costume generalizado dos negócios, da atilada previdência em prol do futuro dos familiares, etc. Parai de vos iludir. Parai. Quantos réprobos que estão atualmente no inferno não entraram por essa porta lateral? Temos a capacidade de nos seduzir a nós até certo ponto, mas é impossível enganar o olhar de Deus. Veja que Monsenhor de Segui estava escrevendo, né, no século XIX, antes das nossas atuais tecnologias terem nascido, né? Antes dessa parafernália tecnológica do mundo, que nos oferece, né, milhares de vezes mais ocasiões para o pecado, né? Ninguém no século XIX que falava sobre essa atração que o mundo tem sobre nós, né? Ninguém imaginava que o homem viveria uma situação como nós vivemos hoje, né? Com tanta facilidade, né, para nos envolver, né, com essas ilusões, né? Com tantos meios disponíveis, baratos, praticamente de graça que nós temos, né, de nos afastar, né, da vida católica. Quando a gente, por exemplo, lê, né, nós lemos recentemente a vida de Santo Agostinho, né, e vimos como ele era seduzido, né, pelo teatro, né, pelas festas públicas, né, enfim. Mas veja, na época de Santo Agostinho, isso era tão mais difícil de você ter contato com isso, né? Hoje é tão fácil. Tá nas nossas mãos infinitas maneiras de nos perverter, né? Monsenhor de Segui está escrevendo antes do rádio, né? Antes da tecnologia do rádio. Imagina nós no século XXI, né? 150 anos depois, né? Como esse alerta dele é tão
mais atual para nós, né? A vida religiosa, por si mesma, não basta para preservar-nos do inferno. Sabe-se que existem religiosos no inferno. Espero que sejam poucos. Mas enfim, há. Como foram parar lá? Pelo caminho fatal das ilusões. Ilusões de obediência, ilusões de piedade, ilusões de pobreza, de castidade, de mortificação, de ciência e quanto mais? E quantos mais? Quão largo é o caminho das ilusões? Limitar-me-ei a citar um só exemplo, retirado da vida de São Francisco de Assis. Dentre os principais religiosos da nascente ordem dos irmãos menores, havia um certo irmão João de Estráquia, cuja paixão pela ciência ameaçava desviar os religiosos da simplicidade e da santidade de suas vocações. São Francisco de Assis advertira-o em diversas ocasiões, mas sempre em vão. Com o justo temor da influência funesta que esse provincial exercia, o santo o destituiu em pleno capítulo e declarou que Nosso Senhor lhe havia revelado que era necessário agir com rigor, porque o orgulho desse homem atraíra a maldição de Deus. A confirmação da palavra veio com o tempo. O desgraçado morreu imerso em desespero, a berrar: estou condenado e amaldiçoado para sempre. As circunstâncias assustadoras que se seguiram à morte confirmaram a sentença. Não, o que ele está dizendo aqui é um alerta para os religiosos, né? Não para os leigos, mas para os religiosos, né? Procurar a vida religiosa não é caminho também seguro para nos livrar do que ele chama aqui de ilusões. Ilusões. E o quanto que nós temos de ilusão hoje, né? Quantas ilusões nós carinhosamente nós mantemos, né? Assegurar a salvação eterna por uma vida cristianíssima. São os conselhos dele, né? Vamos ver esses conselhos aqui. Quereis afastar-se com segurança do inferno, meu caríssimo leitor. Não vos contenteis em evitar o pecado mortal, em combater os vícios e os defeitos que o levam para lá. Vivei uma vida boa e santa, cristianíssima e plena de Jesus Cristo. Agi como os prudentes que devem percorrer caminhos escabrosos e marginar precipícios. Com medo de caírem, eles evitam andar pela borda, onde um simples passo em falso seria fatal. Atiladamente caminham pelo outro lado da estrada e distanciam-se tanto quanto podem do precipício. Imitai-os, abraçai com generosidade essa vida bela e nobre que se denomina vida cristã, a vida de piedade. Guiados pelos conselhos de um Padre Santo, sujeitai-vos a uma regra de vida, na qual introduzireis, na proporção das necessidades da vossa alma e das circunstâncias exteriores em que vos encontrardes, alguns bons e sólidos exercícios de piedade, dentre os quais recomendo os seguintes, que estão ao alcance de todos. Então, aqui ele está nos dando sugestões de uma regra
de vida. Mas não para os religiosos, né? Ele está mencionando algumas coisas que nós podemos, ele vai mencionar, né? Algumas coisas que nós podemos incorporar na nossa vida de leigo, né? Inclusive ele fala que não importa o estado da nossa vida, algumas delas nós podemos incorporar, né? E a gente pode muito bem tentar incorporar algumas delas nessa mesma quaresma que nós vivemos, né? Não vamos deixar para a próxima, né? Então vamos lá aos conselhos. Começai e terminai o dia com uma oração bem cuidada e cordial. Acrescentai a ela, de dia e de noite, a leitura atenta de uma ou duas páginas do Evangelho, ou da imitação, ou de qualquer outro livro pio que vos agrade. Após a leitura, alguns minutos de recolhimento e boas resoluções, de manhã para o dia, ao fim do dia para o repouso, com pensamento na morte e na eternidade. Então, isso é fácil de fazer, né? Ou melhor, enfim, é mais fácil, né? Aqui ele sugere a leitura e a oração mental, né? A oração da manhã, oração da noite e a oração mental. Ele não diz com essas palavras, mas é isso que ele está sugerindo, né? Acostumai-vos ao excelente hábito de fazer o sinal da cruz todas as vezes que sairdes ou entrardes no quarto. Essa prática, bem simples, é muito santificante. Mas prestai atenção para não fazer o sinal com pressa, sem elevação e por rotina, como muitos fazem. Força é fazê-lo com espírito de religião e gravidade. Ide à missa todas as manhãs, se os deveres de Estado vos der tal liberdade, a fim de receber diariamente a melhor das bênçãos e render a Nosso Senhor as homenagens que lhe são devidas nesse sacramento salutar. Se não podeis, esforçai-vos ao menos para adorar o Santíssimo Sacramento, ou na igreja, ou longe dela, mas que seja do fundo do coração. Outra regra, né? Rendei com amor filial homenagens diárias de piedade, amor e veneração a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe dos cristãos. O amor à Santíssima Virgem, junto com o amor ao Santíssimo Sacramento, é um penhor quase infalível de salvação. A experiência dos séculos demonstrou que Nosso Senhor Jesus Cristo concede graças extraordinárias durante a vida e no momento da morte a quem invoca e ama sua mãe. Trazei sempre junto a vós um escapulário, uma medalha ou um rosário. O terço, né? Amor à Santíssima Virgem não é obrigatório, né, para a salvação. Adquiri o excelente hábito de confessar-vos e comungar com frequência, e não o abandoneis jamais. A confissão e a comunhão são os dois meios que a misericórdia de Jesus Cristo oferece aos que querem se salvar e santificar suas almas, evitar as faltas graves, crescer no amor ao bem e na prática das virtudes cristãs. Essa prática não admite regras gerais, mas é possível afirmar que os homens de boa vontade, isto é, aqueles que desejam sinceramente evitar o mal, servir ao bom Deus e amá-lo de todo o coração, são tanto melhores quanto mais vezes comunguem. Essa é a melhor disposição que há.
Ainda que fossem várias vezes na semana, quiçá todos os dias, mesmo assim, não seria demasiado. Bem fariam os bons cristãos, aqueles que pudessem, santificar por meio de uma digna comunhão os domingos e os dias de festas, sem que faltassem uma vez sequer. O célebre catecismo do Concílio de Trento parece dizer que o mínimo que um cristão preocupado com sua alma deve fazer é frequentar os sacramentos todos os meses. Então, curioso é que ele afirma aqui, não é? A confissão e a comunhão não são são os dois meios que a misericórdia de Jesus Cristo oferece aos que querem se salvar e santificar suas almas. E é muito curioso, né, que a nossa atual igreja, que nós podemos chamar de Igreja da Misericórdia, né, não estimulem, né, as pessoas a se confessarem. Aliás, muitas vezes dificultam, né? Há paróquias em que é muito difícil, né, confessar. Os horários de confissões são muito poucos. Às vezes, os horários nem estão programados na semana, né? O fiel tem que chegar na secretaria e perguntar se o padre está, quando vai estar, se ele pode dar confissão, enfim. Essa é a igreja que insiste na misericórdia de Nosso Senhor, né? Exatamente aqui. Quase que confisca o direito ao sacramento da confissão, né? Porque é na confissão e na comunhão, né, que nós podemos obter essa misericórdia, né? Ou seja, depois de passar pela justiça, é que nós obtemos a misericórdia, né? Quando é que a gente passa pela justiça? É na confissão, né? Então aqui ele lembra o Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento, ele sugere, né, uma confissão no mínimo mensal, né? Ele diz, é muito difícil fazer uma regra para isso, né? Os religiosos têm uma regra, as ordens religiosas têm regra para isso, mas para nós, né, ele sugere pelo menos o que o Concílio de Trento formula, né? Finalmente, nesta vossa pequena regra, devotai-vos a combater incessantemente os 2 ou 3 defeitos que vós percebeis ou percebem em vós. É este o flanco desguarnecido da praça forte, e é evidente que é por aí que, em algum momento, o inimigo vos tentará surpreender e golpear. Evitai, como ao fogo, as más companhias e as más leituras. Então veja, muitos leigos, né? A maioria de nós leigos, nós olhamos, né, para as regras das ordens monásticas com um olhar mais ou menos assim. A vida dos monges ela é muito a vida religiosa e piedosa dos monges, né, é muito mais fácil porque eles têm regras escritas que não podem desrespeitar. O santo fundador já facilitou o caminho para os seus filhos espirituais. Agora nós, leigos, perambulando pelo mundo, nós não temos regras, etc, etc, etc. Pois bem, a Monsenhor de Seguí dá
aqui sugestões para nós de uma regra de vida leiga, né? Uma regra de vida leiga, tá certo? Então é só como faz o nosso grande catequista Márcio, é só escrever isso aqui e plastificar e de pendurar num lugar, né? E tornar isso aqui como regras de vida leiga, tá certo? Regras absolutamente factíveis, né? Mas, enfim, transformar isso aqui como regra de vida, né? Que todos podem. Não há nada aqui absurdamente difícil de fazer, né? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos, a nossa regra, né? Caro leitor, compreendei que tais recomendações não são obrigações, bem longe disso, mas repito-o, se entrardes no caminho da generosidade e do fervor, se caminhardes nele com firmeza, vós estareis superabundantemente seguros na imensíssima empreitada da eternidade. Assim, estareis convictos de evitar as penas eternas do inferno. Como um homem está convicto de evitar as privações e a pobreza quando, por meio de uma sábia e inteligente administração, aumenta extraordinariamente a fortuna. Em todo caso, não vos esqueçais de adotar apenas os exercícios que suportais. Praticai-os o melhor que puderdes, mas por amor da vossa alma e do Salvador, que derramou sangue por ela, não recueis diante do Evangelho. Sede cristãos fervorosos. Pensai com frequência e seriedade no inferno, nas penas eternas e no fogo devorador. Eu vos prometo que ireis ao céu. O inferno é o maior dos missionários do céu. E é por isso que é tão lamentável, né, que não se fale mais no inferno. Não é? Porque o inferno é o maior dos missionários do céu. Eu queria dizer, eu queria só chamar a atenção aqui para uma expressão. Ele fala aqui o seguinte: o amor à Santíssima Virgem, junto com o amor ao Santíssimo Sacramento, é um penhor quase infalível de salvação. Bom, eu sei que vocês entendem essa expressão, né? Mas é uma garantia, né? É um penhor, é uma garantia quase infalível de salvação. Tá? Muitos aplicam a oração do Rosário, né? A mesma expressão, né? Um penhor de salvação, né? Certo? Pois bem, chegamos aqui ao epílogo. Última página do livro. Havia um padre bondoso que durante 40 anos pregava com zelo apostólico inúmeras missões no território francês. Certo dia, estava ele em Roma, aos pés do Boníssimo e Santíssimo Pai, o Papa Pio IX, que conversava com ele sobre esse belo ministério. Abre aspas, pregai as grandes verdades da salvação, lhe dizia o Papa. Sobretudo, pregai o inferno. Sem meias palavras. Falai as claras, em alta voz, a verdade toda acerca do inferno. Nada é melhor para que os miseráveis pecadores reflitam e retornem a Deus. Fecha aspas para Pio IX, né?
essa historinha aqui que ele está contando. Envolve Pio IX, né? Foi pensando nesta palavra assaz verdadeira do vicário de Jesus Cristo que empreendi esse livreto sobre o inferno. Meditando as penas do inferno e as desgraças dos réprobos, recordei uma palavra de São Jerônimo, que incitava uma virgem cristã ao temor dos juízos de Deus. Territus terrio, lhe escrevia ele assustado, assusto. Territus terrio, assustado, assusto. Ao menos me esforcei para tanto. Nosso Senhor é testemunha de que falei tudo o que sabia sobre o temível mistério. Agora cabe a vós, leitor, quem quer que sejais, aproveitar. Quantas almas do céu não estão lá, impelidas pelo temor do inferno? Eu vos ofereço este modesto opúsculo, implorando ao bom Deus que vos incuta até ao fundo da alma as grandes verdades divinas, a fim de que o temor vos incite e o amor vos conduza em direção ao paraíso. Dignai-vos rezar por mim, a fim de que Deus seja misericordioso a mim e a vós, e ache por bem admitir-me no número dos eleitos. Em 8 de dezembro de 1875, na festa da Imaculada Conceição. Então assim termina esse livreto, esse opúsculo sobre o inferno do Monsenhor de Seguir, né? E antes da gente passar à discussão, eu devo dizer que agora nós vamos ler, como estava previsto, o texto de Santo Afonso, que está... Não, desculpe. De São Roberto Bellarmino, Os Tormentos do Inferno. Os Tormentos do Inferno também é um opúsculo. Ele está na revista 269, na revista Permanência. Então, essa é uma visão, né, de um santo renascentista, um grande teólogo, um grande santo da igreja, jesuíta, né, da melhor cepa, né, digamos assim, um santo jesuíta sobre o inferno, uma visão aqui muito antes, né? Esse texto de São Roberto Bellarmino, ele é um texto 300 anos, né, antes do texto do Monsenhor de Seguir, e traz uma visão, digamos assim, não diferente, né, mas talvez com palavras mais aterradoras do inferno, né? Então essa vai ser o nosso próximo empreitada, que nós vamos começar amanhã, né? Está na página 46 da revista Permanência 269. Eu não sei se esse opúsculo foi publicado como livro, né? Mas, de qualquer forma, começaremos a ler aqui a partir da revista, tá certo? Então agora eu gostaria de ouvir os comentários, se existirem. Diga. E aí, professor, tudo bom? Rapidinho, daqui a pouco eu tenho que sair para outras coisas, mas é interessante aí como o Monsenhor Seguir, ele enfatizou bastante o temor, e aí me lembra aquele livrinho que a gente tem, né,
do aquele catecismo lá de São Roberto Bellarmino, escrito por ele, Sim. Doutrina Cristã, né? Ele tem um pedaço lá que esse eu procuro decorar porque ele é muito interessante, que ele vai de acordo com as escrituras, né? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então ele escalona todos os dons do Espírito Santo a partir do temor para chegar até na sabedoria, né? Ou Aham. seja, a pessoa tem que ter um temor, desagradar a Deus e cair nas penas do inferno. Dali tem que ter piedade de amar a Deus e querer conformar a sua vontade a Ele. Mas se você quer se conformar, né, ou querer cumprir aquilo que Deus quer, você precisa ter a ciência de saber, para saber o que Deus quer. Tem que ter a fortaleza a partir daí para poder perseverar nesse bom caminho. Dali o conselho, não estou lembrado se é o conselho ou inteligência, mas é o conselho para poder fazer as melhores opções, a inteligência para poder assimilar isso tudo e com isso poder ordenar tudo segundo a sabedoria, que é a ordenação de tudo que é o que se tem, o que se faz para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Então, Ninguém é sábio sem temor, né? não, sem o temor não tem. E é o que mais, assim, se vê que falta para muitos lugares, muitas ações nossas também, nossos pecados, nós cometemos também por falta disso, É. né? E eu achei isso muito interessante. E foi editado por um rapaz aí que, né, é de cantice, mas dos É. nossos tradicionais, esse é de cantice, não tem É. nada que vem dele presta. Assim, é preciso, né, examinar todas as coisas e Escolheram. achar o que é bom, É. exatamente, Não, faz esse parte. livro é sensacional. Inclusive é a única edição em português, né? Tem edição em espanhol por aí, espalhado, Ah, mas essa deve edição. ter. É, tem. Espanhol se traduz em tudo, espanhol, É, alemão e francês se traduz em tudo, mas essa em interessante, português está muito boa. Muito não boa. é? Rapaz, assim, pode ter tomado pau em outras matérias, mas nessa aí É. ele foi Ele aprovado passou com louvor. acima com laude, né? É, com laude. E aí vem, né, essas recomendações dele, muito boas também, né? Interessante que a adoração eucarística, né, e o recurso da Nossa Senhora também são recursos que São João Bosco ele menciona num sonho dele que seria a salvação da igreja, né? Principalmente nos últimos tempos, nos tempos de dificuldade, principalmente. É. E essa parte que ele falou da ilusão, né? A ilusão de ser bom. Nossa, isso ataca muita gente, A ainda ilusão de tem ser pessoas pobre, né? de de- ser verdadeiramente devoto durante uma hora na igreja, as outras horas do domingo ou da semana, ele é o mesmo pagão de qualquer um, né? Aquele é, vizinho pagodeiro dele, ou é. como diz a Cristina, o favelado de cobertura. Isso aí não esqueço a expressão, uma vez ela falou. Né? Inclusive os nossos, até mesmo muitos nossos tradicionais caíram nessa onda aí, porque antigamente, a questão da santificação do domingo, antigamente eu lembrava que quando havia festa no sábado à tarde, coisinha de criança, né? Ou começo da noite e acabava sábado, né? Depois de certa hora. Hoje não, ninguém faz festa tanto na festa no sábado quanto no domingo. Agora todo mundo só quer fazer festa no domingo, fica o dia inteiro com a comilança, beberrância, né? Barulhada, inclusive É. até dos nossos caem nesse erro. Mas a ilusão de ser bom, né? Igual às vezes a pessoa fala, dá um exemplo aqui. Você fala, às vezes, até com alguma tridentina, assim, né? Isso aqui é feminismo. Eu não sou feminista, não. Assim, a ilusão de que nem É. sabe se é, nem E, sabe o que é. e tem a ilusão de ser tradicionalista também, né? É, Também, é, né? Como é que é? Uso uma roupa modestinha, virei santo, confessei, virei virgem, comunguei na missa tradicional, virei mártir. Santo, virgem, mártir, meu é, Deus, que é, glória. Vamos é, cantar um campo polifônico para as pessoas fiéis. Vamos? Oh, é, beleza. é. Pois é, a gente não tem a percepção, né, a humildade de perceber o atoleiro que a gente está, ou como diz um autor aí, o Padre Frederico Ferreira mesmo, né, de perceber que poderia, o atoleiro que a gente se encontra, ele poderia ter, inclusive, feito coisas ainda piores. Assim, ainda bem que eu só pequei até aqui, porque eu poderia ter feito coisas ainda muito piores com esse acervo maravilhoso, né, Hum, que eu tenho espiritualmente aqui, né, e a pessoa
As pessoas, não, eu não sou feminista, eu não sou liberal, eu sou tradicional. A ilusão do tradicionalismo é uma coisa impressionante. Ou seja, isso no Brasil é pior que isso, porque é o seguinte, o brasileiro se contenta com a aparência. É, Então, é, se eu me vestir, eu é estava verdade. conversando com a minha esposa aqui, se eu me vestir como uma aranha, eu falo, eu sou Homem-Aranha. Quer dizer, isso é coisa de criança, cérebro infantil. Senão, É, você não é Homem-Aranha. Você está vestido de Homem-Aranha, você está brincando de Homem-Aranha. O dia que você começar a soltar teia pelas mãozinhas, pular pelos prédios, descer de rapel aí com teia de aranha, aí eu vou acreditar que você é Homem-Aranha. Mas as pessoas são assim, elas. Outro dia tinha um pessoal conversando comigo assim: o brasileiro é ingênuo, infantil, a impressão nisso, não, ele é ingênuo e infantil. Porque ele está brincando de Homem-Aranha e se crê Homem-Aranha e pronto. E aí você falar com ele assim, não, você só tá vestido de Homem-Aranha brincando de Homem-Aranha. é isso mesmo. É Né? só aparência. Só aparência. Então a É. gente tem que realmente treinar para ser esse Homem-Aranha. Desce o rapel do prédio. Que aí eu vou começar a acreditar que ele é Homem-Aranha. Somos dinheiristas e fingidos. Então nós temos que fazer esse meia-culpa aí, fazer um exame honesto de consciência, uma dedicação, né? Fazer um esforço honesto também para poder mudar os nossos maus hábitos, adquirir bons hábitos, né? Praticar as virtudes, que é o hábito de fazer o bem, né? Largar o É. vício, que é o hábito de fazer o mal. Mas é isso, professor. Obrigado, desculpa pela Uai, demora aí. obrigado você. Obrigado você pelas observações. Muito bom. Observações de um grande catequista, certamente. O Felipe levantou a mão. Hum, Professor, eu queria só lembrar de uma citação do Senhor que ele fala que primeiro a justiça, depois a misericórdia, ou seja, primeiro vai ao confessionário, depois comunga. Isso aparentemente estaria claro, mas o Senhor deu uma ênfase e me ajudou a refletir sobre isso. Eu achei essa simples regrinha uma chave, né? É, Eu não tinha me atentado para essa sutileza, né? Muito, e assim, e também os comentários do Márcio são muito bons. E ele ainda cita a Cristina, né? Os comentários dela, a gente tá sentindo falta dos comentários da Cristina aí. Mas é isso aí. vamos ver, Obrigado. Com Deus. vamos ver se ela tendo sido mencionada aqui, ela vai usar a palavra para se defender. Não, o Felipe, o negócio é o seguinte: Nosso Senhor fala isso, né? Procurai antes o reino de Deus e sua justiça. O que nós temos que procurar é isso. Não adianta. A chave do cofre de misericórdia está fechado. Se a gente não abrir, obedecendo as regras que ele nos deu, que o nosso Criador nos deu para viver. Então, é isso. Primeiro a justiça, depois a misericórdia. Não tem jeito. Mas eu acho que a Cristina vai usar a palavra para se defender. Pessoal, na verdade, eu gostaria muito que o Felipe participasse mais, professor. Gosto muito das perguntas, das observações que ele faz. E o Márcio, para nós, é fundamental, né? Porque o conhecimento que ele tem sempre acrescenta muito. Professor, que oportuna essa leitura e a gente assim, eu acho que no período que nós estamos vivendo, esse assunto é imperioso. Nesse último dia, nesses momentos finais aqui, eu pensei demais na CNBB e na campanha da fraternidade, Hum, que é assim, é o caminho para o inferno, professor. é. Na boca da defesa que fazem os padres, invocando esse mundanismo marxista, não é? Essa palhaçada de pobreza, lutar contra a pobreza, como Uhum. se a igreja tivesse esse papel.
simplesmente anulando o papel da igreja, que é levar as pessoas para o céu, é a vida eterna. Não é? A igreja é a maior instituição caritativa do planeta. Ser caridoso é ser católico. Ela sempre se preocupou com os pobres e desvalidos. Não é isso, não é de agora, não. Não. E um católico, digamos que preze uma vida que o vai levar para o céu, ele não só é caridoso, como um ato comum da própria vida, ou ele busca ser, claro que a gente peca o tempo inteiro, mas é o que a gente busca na nossa própria vida. Né? Agora, claro, estamos numa sociedade muito já avançada, na questão de Na perdição. Usura, né, professor? Mas então, hoje foi o dia de me causar assim, horror da CNBB, que eu sempre chamei ela de famigerada, porque é uma abstração, né, uma entidade abstrata. Então, eu sempre falei, a famigerada CNBB, que não representa a Igreja Católica. Nunca. Né? Mas tem representado aí o que a igreja anda crendo no mundo. Ele é sindicato, né? É um sindicato. E outra assim, que fica digno de nota, né, professor? Esse desprezo pelo alto clero da palavra inferno. Meu Deus do céu! Porque quando a gente acompanha uma leitura sobre o inferno, não há como não ficar angustiado. Não. Não é? Não há como, num período de quaresma, você não se colocar diante da sua fraqueza. Fraqueza até em penitência, fraqueza em seguir minimamente essas orientações que a igreja nos dá, não é? Não há como não pensar nos anos e anos e anos de afastamento da igreja, dos confessionários. Por exemplo, eu passei anos numa igreja que simplesmente não tinha confessionário, e o padre não queria nem benzer ninguém. Então, agora eles querem benzer. Agora eles estão ficando conservadores. Então, eles estão benzendo muito aí, viu? Com a fiducias supplicans. Eles estão querendo benzer todo mundo. Então, professor, é uma leitura muito oportuna, muito grave. A gente deve repetir sempre esse final desse livro, sempre relembrar dessas práticas. Eu acho assim que nós devemos conhecer bem a doutrina católica e devemos estudar muito a doutrina católica. Eu acho que não tem assunto que deva e mereça, e por obrigação a gente tem que estudar. Mas essa do inferno, nós não podemos perder isso de vista, não é, professor? Não. A ideia do inferno, né? A ideia não só a ideia do inferno, a realidade do inferno e a possibilidade de, morrendo hoje, nós irmos para lá. Que é mais terrível. Né? O mais terrível é isso. Aliás, a sugestão do livro de meditações do Santo Afonso, né? Tem uma sugestão de como fazer a meditação, né? Então, no início dele, uma coisa curiosa que tem o ato de fé, o ato de humildade e o ato de petição de luzes. Ele sugere rezar esses 3 atos, né? No ato de humildade, o ato é assim: Senhor, nesta hora deveria eu estar no inferno por causa dos meus pecados. De todo o coração arrependo de vos ter ofendido, ó bondade infinita. Então, isso aí, dito toda manhã, nos ajuda a lembrar, né? Que aonde a gente merece estar pelos nossos pecados, né? O inferno é uma coisa que tem que estar presente nas nossas orações diárias. Orações diárias.
como lembrança, né? A Juliana fala alguma coisa aqui, eles usam até batina, ela deve estar se referindo aos, não sei. Ah, sim, para benzer, talvez para benzer, né? Os casais gays, eles põem batina, né? Ué, eles estão benzendo, eles usam batina. É. Ó, salve Maria. Muito demais. Que coisa linda, né? Não, mas, Cristina, é isso mesmo, assim. No e assim, se a gente escolhe, pelo menos, né? Nós escolhemos esse. Aliás, eu escolhi, né? E vocês estão sofrendo a minha escolha. Se a gente escolhe, pelo menos, refletir, né, sobre o inferno, pelo menos na quaresma, né? Já é um bom começo, né? A quaresma é um tempo de conversão, mas é um tempo também da gente adquirir hábitos que a gente possa levar para o nosso ano, depois da quaresma, depois da ressurreição, né? Então, a gente deve tentar adquirir esse hábito de pensar diariamente sobre o inferno, seja na oração matinal, que é a melhor, né? Porque aí a gente vai ter um dia inteiro para tentar fugir do inferno, né? Com a nossa vida de piedade, seja em qualquer hora do dia, né? Esse pensamento é muito salutar. Eu espero que essas leituras, né, nos ajudem a colocar isso na nossa cabeça, né? E, enfim, amanhã a gente começa então a leitura de São Roberto Bellarmino, né? Grande teólogo da igreja e o homem que condenou Galileu, né? O homem, para mim, São Roberto Bellarmino foi o último grande homem da igreja que conseguia discutir, né, com a tal ciência moderna que estava no seu nascimento, né, de igual para igual e apontar os erros desses cientistas, né. Infelizmente, depois dele, poucos se elevaram a tal altura, né. Um grande santo, um grande intelectual, deixou obras impressionantes, né. Ele era tão grande, né, que ele foi comissionado pelo Papa para escrever o catecismo, esse catecismo que o Márcio mencionou, né? Esse catecismo foi uma comissão do Papa para que ele escrevesse o catecismo para leigos do Concílio de Trento. Lembre, aquele catecismo romano, grosso, que está em edição até hoje, todo mundo pode comprar, eu tenho ele aqui. Aquele catecismo foi escrito para párocos. Quem escreveu o catecismo do Concílio de Trento para leigos foi o São Roberto Bellarmino, tá certo? Comissionado pelo Papa. E depois aprovado por tudo quanto é Papa que passou na Renascença, e depois da Renascença sugeria, estimulava as pessoas a lerem o Catecismo de São Roberto Bellarmino. Ele tem duas versões, uma versão mais resumida e a versão completa do Catecismo do Concílio de Trento para leigo, né? Então ele era ele era um santo extraordinário, né? Amanhã a gente verá a partir do texto que nós vamos ler. Mais alguma observação? Algum comentário? Ô, professor, eu queria só repetir a frase aqui, que eu acho que é tão importante aqui, que no finalzinho dessa parte, evitar com muito cuidado as ocasiões perigosas e as ilusões. O Monsenhor de Seguir escreve, né? Um cristão
Um homem que tem o senso comum sacrifica tudo, enfrenta tudo, suporta tudo para escapar do fogo do inferno. Então, é isso. Nada de psicologismo, nem de travesseiros de plumas, nem de autocomiseração, nem de ilusões, não é? Sejamos fortes. Como meu pai falava quando a gente era pequena, quando ia passar um metiolate, fica firme. Tem que ficar firme. É isso mesmo. Boa lembrança. E mais que nunca, para a igreja, né, essa última frase aqui também é impressionante, né? O inferno é o maior dos missionários do céu. Então, se a gente desistiu desse missionário, né? Infelizmente a igreja hoje parece, já fizeram essas contas, né? Parece que em todos os documentos do Concílio Vaticano II há a palavra inferno apenas 5 vezes, ou 3 vezes, ou 5 vezes. Portanto, a igreja esqueceu. Como todo mundo depois, os modernistas, começou a considerar que a igreja só existe a partir do Concílio Vaticano II, portanto, a partir do Concílio Vaticano II não existe inferno. Né? É isso. Mas para nós aqui, nós vamos continuar acreditando nele, fazendo tudo para não ir para lá. Né? Pois bem, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.